Bom dia, muito bom dia para você que está aqui, está passando por aí, para você que vai assistir essa live. Gente, estamos ao vivo, quinta-feira, 11h30 da manhã, enquanto muitos de nós estamos num ritmo, né? Dando comida para criança, terminando o almoço, outros trabalhando. Você consegue parar um pouquinho para ouvir essa live Mulheres de Essência, que tem por missão trazer a essência do feminino, né? Bom dia, vamos entrando, gente, vamos entrando, a casa é de vocês, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Quem está aqui pode dar um oi para ver se estão ouvindo. Oi, Jade, estão ouvindo bem? Será? E... Então, bom, então hoje, bom dia. Bom dia, Tá me ouvindo bem? tá ótimo. Tá ótimo, tá. Então, Jade, hoje eu quis trazer um assunto um pouco mais pesado, sabe? Eu vou explicar o porquê, né? Porquê desse assunto. Eu recebi uma notícia, né, de uma jovem de Santa Catarina com 15 anos que desistiu de viver. E o jornal trazia a publicação do pai dessa criança, dizendo que ela não queria morrer, ela queria, na verdade, parar de ter aquela dor, aquela tristeza, aquele vazio que ela sentia. E aí ele falando, né, que ele devia ter prestado mais atenção naquela jovem. Inclusive, eu anotei aqui o que ele fala, né, como um tipo de conselho para os pais, que é para a gente cuidar com o que o filho consome, para a gente cuidar com aquilo que o filho sente. Então, estar olhando para aquela criança, olhando para aquele jovem e cuidar o que entra na mente dele, né? Então, e eu fui nessa publicação, né, ler os comentários e, assim, muitas pessoas falando, eu passei por isso também, eu tô passando por isso agora, eu passei isso ano passado. Então, não é uma coisa isolada, não é uma coisa só, né? Essa tristeza, esse vazio que os nossos jovens estão sentindo, e nem só os jovens, eu acho que e é esse ponto que eu quero trazer. Muitos de nós sentimos isso, né? Claro que a maneira com que a gente lida com isso, com que a gente responde é diferente, graças a Deus. Mas quantas vezes a gente sente uma tristeza profunda, um vazio profundo, né? E que a gente não sabe de onde vem. Às vezes um sentimento que te consome e tu não sabe de onde que é. De onde que vem isso? Né? Tá tudo certo, minha vida tá feliz, eu tô bem, e de repente, assim, tudo perde o sentido, tudo perde o brilho. E então, vendo isso, né, vendo essa situação, eu quis trazer para a gente poder falar sobre isso, e eu fui pesquisar alguma coisa também sobre o que a psicologia do Viktor Frankl fala. Mas eu quero te ouvir, Jade. Tá tudo bem contigo? Bom dia. Esse assunto é muito interessante, mas também muito espinhoso, né? Eu acho muito interessante como isso tem sido uma coisa muito comum entre os jovens, né? Não só quando a gente está falando de pessoas da nossa idade, né, que tá passando por muitas dificuldades, tem muitas dificuldades na vida, dificuldades reais, né? Eu até consigo entender um pouco melhor, mas quando a gente está falando de adolescentes que têm uma vida pela frente, que tem
casa, comida, roupa lavada, na sua maioria, né? Claro, existem exceções. É quando a coisa fica mais complicada. E a gente se pergunta por quê, né? Por que que isso está acontecendo com os jovens? Aí, claro, a gente tem a resposta que é a mais óbvia, mas também não acho que se resume a isso, que é a questão dos jogos, das telas, do excesso desses estímulos e olhar pouco para dentro, né? Saber muito pouco, ser ensinado muito pouco como lidar com as emoções, porque Exato. isso é tão difícil que às vezes eles estão tá lidando com pais que também não sabem lidar com as próprias emoções, né? Então fica até difícil para eles ensinarem para os próprios filhos como fazer isso. É verdade. Aí, assim, a gente tem aquela situação que, por exemplo, né? A minha vida se torna buscar uma carreira, né? Então eu vou trabalhar, eu ouço desde pequena que eu devo estudar para ser alguém, né? Estuda para ser alguém. Aí eu vou buscar uma carreira, aí eu vou buscar um salário e de repente assim eu até encontro isso. Mas aí, qual é o sentido da minha vida? Entende? Se eu coloco o sentido da vida em coisas que passam e até em pessoas também, né? Pessoas também passam. Às vezes pessoas vão passar pela minha vida, um namorado, ou até alguém que vai partir um dia, né? Então, se torna muito volátil, assim, é uma coisa assim, se eu colocar o sentido da minha vida em algo que é material, né? Eu vou perder, vai ter uma hora que eu vou perder. Então, é uma reflexão que eu quero trazer profunda, né? Você que está ouvindo aqui, que vai assistir depois também, para olhar qual é o verdadeiro sentido da nossa vida, né? Pense sobre isso, medite sobre isso. Qual é o sentido de eu estar aqui, de eu existir? Porque parece que isso é clichê demais. Mas se eu não sei quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou, eu não encontro esse sentido. E não encontrando esse sentido, eu vou colocar ele nas coisas que passam, nas coisas que são passageiras. E uma hora isso acaba, né? Se o sentido da minha vida está em algo que vai perecer, quando essa coisa perecer, eu vou perder. E aí vem o vazio. E no caso dessa menina que eu vi, né, ela tinha os pais separados. Então existia uma dor ali que não foi tratada, que não foi vista, né? Porque quando uma criança tem os pais, né, que hoje em dia é muito comum de a gente ter essas famílias desestruturadas, mas o pai de um lado, mãe do outro, às vezes aquela briga, aquela intriga, um e outro ali, sabe? É um conselho que ele dá também na publicação dele, que ele diz, não deixa o filho sofrer, né? No caso dos pais separados, não deixa o filho sofrer esse peso, porque não é dele. Só que não tem como. A criança está vivendo, a criança, ela é da família. Então, aquilo que deu sustentação, aquilo que é a base dela, que é o pai e a mãe, rachou. Então, não tem como ela viver feliz com isso, entende? O que a gente pode fazer nesse caso é dar um jeito de amenizar a consequência de tudo isso. Mas nunca algo assim que seja violento ou nem tratado, né? Algo violento, eu digo assim, um falando mal do outro, um querendo ter razão, né? Se colocando ali acima das coisas, né? A sua vontade acima daquele filho. Ou então fingir que tá tudo bem, que todo mundo passa por isso, né? Se ela não falar, né? Se essa criança não fala nada, então tá tudo certo, ela tá vivendo bem, ela compreendeu, ela passou por isso muito bem. Só que às vezes lá dentro ela não sabe nem como se expressar, né? Às vezes ela não tem uma formação que consiga fazer com que ela se expresse, né, a ponto de mostrar que tem um vazio, que existe uma dor e que aquela dor precisa ser tratada, né? Então, claro, se a gente for ver de um ponto de vista da depressão mesmo, né? Depressão, existe uma depressão que é
física, biológica, que é clínica, que precisa de remédio, que precisa de acompanhamento profissional, terapia, etc. Mas se a gente for profundamente na alma da pessoa e buscar aquela dor que gerou tudo isso, a gente encontra aí um vazio de sentido da vida. É muito complicado. E além de tudo isso, existe uma banalização desse ato, né, de tirar a vida, né, de, como dizem nas redes, né, para não falar a palavra de desviver. É, Mesmo. hoje é apresentado para o adolescente ou para as pessoas em geral como se fosse uma solução, né, como se fosse uma coisa banal, é só mais uma coisa. Vamos tirar a E dor, né? Vamos tirar a uhum. dor, eu quero parar de sofrer. Uhum. E a partir do momento que a gente fala sobre isso, que a gente apresenta isso como se fosse qualquer outro assunto, ela não vai olhar para essa possibilidade como algo absurdo, como algo chocante, né? Isso, É uma possibilidade existente agora, isso. porque a gente trata, tem no joguinho que ela joga, né? Eu já ouvi muito falar que aquele Roblox toca muito nesse assunto, como se fosse um jogo mesmo. E, enfim, tá em joguinho, tá em várias coisas, então é normal, é só mais uma opção. Assim como eu vou ali no shopping, compro uma roupa, eu também vou fazer essa opção. Claro que eu imagino que essas pessoas passam por uma turbulência emocional muito grande, uma dor muito grande para tomar essa decisão. Mas se fosse tratada com a seriedade, com o absurdo que é tirar a própria vida, eu acho que a gente, pelo menos, teria uma abertura muito maior desses jovens pedindo ajuda mesmo. Porque eu acho que muitos deles não pedem, não chegam nem a pedir a ajuda. E isso é muito triste, porque às vezes é difícil para os pais olharem e enxergarem, porque eu acho muito interessante. Eu já vi muito caso assim que mostra a pessoa logo antes de cometer o ato. E aí a pessoa tá feliz, tá animada, tá conversando, tá normal, entre aspas. Mas por dentro ela tá sofrendo, né? E é muito complicado isso para nós, como pais, conseguir enxergar, ter a sensibilidade, porque querendo ou não, a vida, a gente está constantemente olhando trabalho, responsabilidade de casa, conta para pagar, não sei o quê, e a gente não olha para aquela pessoa que está na nossa frente. É, isso tem que ter essa virada de chave onde a gente precisa hierarquizar as pessoas que moram com a gente, as pessoas que dependem de nós, né? O nosso marido, os nossos filhos, para os homens, as esposas, né? Também. Então, precisa haver essa virada de chave e a gente precisa dar mais atenção a quem importa mais, que são as pessoas e não as coisas. Então, a gente precisa, acho que, simplificar a vida também. É, e prestar atenção nisso, porque senão passa despercebido mesmo. Essas dores, porque eles são muito bons. Normalmente, quem está em depressão, quem está nesse estado, eles são, se não for aquela depressão que a pessoa fica deitada na cama, né? Porque existem vários tipos. Depressão não é Vários só níveis também, né? Sim, não é só quando a pessoa fica deitada na cama e não consegue fazer nada, não consegue levantar para ir para a escola ou trabalhar, o que for. Pode também ser uma dor que aí ninguém vê, né? Que a pessoa consegue esconder. E quando você descobre, ela já cometeu o ato, ou pelo menos tentou. Então é muito complicado isso, mas precisa haver um reconhecimento do que é o sentido da vida, e esse sentido da vida não vai ser igual para todo mundo. Claro, tirando a parte religiosa, buscar a Deus e tudo mais, mas além disso, aqui nesse mundo, né, além da parte espiritual, o que que nesse mundo pode trazer sentido para a nossa vida? Eu gosto muito do assunto de castas, que o professor Olavo ele toca nesse assunto, o filho dele também,
que são as três castas, né, que eles falam, vem da casta hindu, e que você consegue, eles falam que os seres humanos, a gente está dividido entre quatro, na verdade. É uma que não é bem uma casta, mas são quatro, né? Que são aqueles que servem aos outros, aqueles que buscam as riquezas, aqueles que buscam ajudar as pessoas no sentido de, por exemplo, um herói, uma enfermeira, uma pessoa assim, porque ela está se entregando para o outro para ajudar, né, trazer um bem para o outro, não um bem material, mas tirar o sofrimento do outro, né, no caso, e aqueles que buscam a vida intelectual. Eu acho essa divisão de castas muito interessante porque dentro dessas opções você consegue um mundo de possibilidades que a maioria das pessoas encaixam muito bem nisso aí. Então, você consegue encontrar um sentido. Eu acho que é um bom primeiro passo, É uma missão, né? e isso, uma missão de vida. Então, assim, é um primeiro passo para você falar, não, poxa, eu acho que essa. E você, normalmente, quando você é jovem, você tenta todas, né? Você vai explorar essas opções para ver o que faz mais sentido para você. Então, encontrando o que dentro delas faz mais sentido para você, você vai explorar e você vai aprofundar dentro desse papel, né? Dessa casta, no caso. Ótimo. Sabe? Então, Não pode não, pode falar. falar. Pode falar. Não, eu queria pedir primeiro para quem está nos ouvindo, para quem está aqui participando da live, né? Se tem alguma pergunta, se tem algum comentário, se quer falar alguma coisa, se já passou por alguma experiência assim, de para vocês mandarem também o aviãozinho, né? Para avisar as pessoas, para elas entrarem aqui para conseguir falar com a gente ao vivo, talvez, porque isso é muito comum, muito mais do que a gente imagina. Quando eu era adolescente, eu vivi um período assim, onde eu me sentia muito sozinha. E adivinha se eu conseguia falar alguma coisa disso com os meus pais? Eu não conseguia. E eles estavam, claro, né, cuidando, me amando, cuidando das coisas que precisavam, então não era falta de amor deles. Eles estavam trabalhando, né, para trazer o sustento para casa, mas de repente, aquela abertura, aquela conversa que deveria haver, não houve, né? E eu fui vivendo as coisas que eu estava vivendo, as coisas que um adolescente vive, né, inserida no mundo que eu estava, e sem coragem de falar, com medo de ser julgada. Eu não sei. Até hoje, se eu for pensar naquela época, eu não sei por quê, mas eu nunca contei nada do que acontecia comigo para eles. Então, pode ser que não tinha uma abertura? Pode ser. Mas pode ser também que fosse algo que em mim faltava, que era uma conexão com eles, né? Que pudesse abrir uma porta, que eu pudesse explicar para eles ou levar para eles a dor que eu estava sentindo. A maneira com que cada pessoa lida com essa dor é diferente. Então, eu lidei com aquela dor da maneira com que eu consegui naquela época. Não foi uma perda total de sentido, graças a Deus, mas chegou muito perto, né? E quantas pessoas passam por isso, né? Quantas pessoas, quantos jovens? É um período de turbulência. Hoje mesmo, de manhã, a minha filha, ela chegou para mim, ela disse, mãe, eu tô lendo um livro, e por isso que eu trouxe esse assunto para cá. Porque ela me disse assim, eu tô lendo um livro que o protagonista tá pensando em se suicidar. Ai, falei a palavra que não podia. Então, eu tô lendo um livro que o protagonista está pensando em tirar a sua vida, né? Então, não aconteceu ainda, só que da maneira com que está sendo colocado, não está me parecendo algo muito fora, que era o que ela pensava, né? Que quem faz isso é uma pessoa assim que está muito perdida. E para a visão daquele livro, né, o que estava deixando para ela é que aquilo não era tão impossível, aquilo era uma realidade. Então se encaixa naquilo que tu tá falando, que tu estava falando, Jade, né? Que não é tão longe de nós essa situação, né? A gente às vezes pensa assim, não, isso acontece com os outros, isso não vai acontecer comigo, isso não acontece na minha família, até que aconteça. E aqui está o alerta.
Gente, a gente precisa prestar atenção, a gente precisa levar esse assunto para os nossos filhos. Não sei se levar o assunto para eles é a melhor maneira, mas enxergá-los e enxergar as atitudes que eles estão tomando, enxergar para poder ajudar. Será que seu filho não está precisando de uma palavra, não está precisando da sua acolhida, de uma conexão maior contigo? Né? Porque às vezes a gente não enxerga isso. Às vezes está precisando realmente realizar algum trabalho concreto, alguma coisa que puxe para a realidade, sabe? Já eu vejo assim muitas pessoas, muitos jovens que se colocam no serviço voluntário, né? Que visitam crianças com câncer, que visitam idosos, que olham que aquilo que eles estão passando pode ser pouquinho, né? É um sentimento só, diante de uma realidade tão difícil, tão mais difícil do que a deles. E aí é que se abre os olhos para a realidade. Opa, pode ser que aquilo que eu estou sofrendo não seja tão ruim assim. Pode ser que tenha uma saída. Porque a todo momento a pessoa que está com esse vazio está se perguntando por que eu existo? Para que isso? Né? Para que fazer isso? Então, aquela falta de vontade de viver, falta de vontade de fazer alguma coisa, sempre no sofá, sempre, né? Hoje a gente tem o celular, a gente tem o computador, o tablet, a tela, que traz ele para um mundo virtual que não existe, né? Um mundo irreal. E às vezes aquela dor, ela não é real. É uma coisa que ele projetou em cima de uma situação. Mas como que a gente vai perceber se a gente não enxerga ele? Né? Tem uma Então, história de um rapaz que ele foi diagnosticado com depressão por muitos anos. Tomou antidepressivo, até onde eu sei, nunca fez terapia, mas tomou antidepressivo, enfim, por muitos anos. E aí, uma vez, ele passou um tempo trabalhando, não lembro se foi com um familiar, mas ele passou um tempo trabalhando, pegando peso mesmo, tipo peão de obra, não lembro se foi exatamente isso, mas com um trabalho pesado mesmo, sabe? Suando, tal, fazendo esforço físico. E ele falou que essa foi a época da vida dele que ele se sentiu melhor, que ele não teve depressão. Então você vê que às vezes uma coisa muito simples como arranjar algo para fazer, algo real, né? Que um homem, por exemplo, que vai pegar um peso, vai suar, vai ali desenvolver, vai estimular aquela testosterona dele, ou uma menina, como você comentou, um trabalho voluntário, indo no hospital, ajudando pessoas doentes, que vai trazer esse lado mais de cuidado. Então, assim, essas coisas que estimulam, né, a pessoa a ser alguém, a ter um lugar no mundo. Às vezes, não estou falando para todo mundo, claro, mas às vezes é isso que a pessoa precisa. sim, e aí você vê, né? Às vezes a gente tem pessoas que. Eu estava olhando isso tudo no Viktor Frankl. O Viktor Frankl foi, para quem não sabe, um psiquiatra que foi para o campo de concentração. Então, ele viu pessoas que suportaram tudo aquilo porque existia um sentido de viver. Existia um porquê suportar. Agora, quando, né, a gente vê pessoas assim que não tem nenhum sentido, não tem um porquê viver. Então, essa pessoa não sabe qual é a sua missão, essa pessoa não sabe quem é, tem uma baixa autoestima, essa pessoa não faz um trabalho que se envolva concretamente com alguém, que tenha responsabilidade pelo outro. Ela não aprende a amar, sair de si, olhar outras realidades. Então, eu acho que fica aí, né? Fica nisso também. Da gente sair um pouco das nossas dores, né? Claro que é muito difícil de falar isso para quem está passando por algo difícil, uma dor mesmo. Isso aí Mas eu é acho mais que é, para quem está de fora, né? O pai, uma mãe, isso. para ajudar a puxar essa Mas pessoa, vamos é ali, o vamos fazer caminho. tal coisa. Puxa de volta para a realidade. Olha, filha, né? Vamos dizer assim. Olha, filha, isso que você está sentindo é um sentimento, mas talvez não seja tão profundo ou algo tão importante assim quanto você está olhando, né? Quanto você está vendo. E aí trazer essa criança, esse jovem, para qual é a sua verdadeira missão, né?
o que que faz sentido para ti? Por que você existe? Né? Quais são os teus dons? Que dons que Deus te deu quando nasceu? Né? Como você estava falando aí das castas, né? Então tem alguém que nasceu para ser intelectual. Então, né? Aí está o sentido de ajudar as pessoas a ser professor, de repente, né? Ajudar as pessoas para ter uma intelectualidade, para puxar, para pensar, para raciocinar. Outras pessoas que são mais práticas, né? Que vão para uma engenharia. A gente precisa de engenheiros, engenheiros que saibam pensar, que saibam fazer um cálculo, né? Hoje tem a IA para tudo, mas engenheiros que possam ser humanos também, né? Médico, engenheiro, então quem está aí para servir também psicólogo, né? A gente está falando dessa dor existencial. Como nós precisamos dessas pessoas? Nós precisamos até de políticos, né? Que lidem com a política, mas desde que tenha vocação para isso, porque quando a pessoa sente a sua o seu chamado como missão, como vocação, aí ela encontra um sentido. É o sentido de servir o outro. Não importa se você vai ser um grande intelectual ou alguém que vai trabalhar como peão de fábrica, né? O que importa é que você está servindo o outro, você está tendo um papel na sociedade, que é de ajudar, que é de servir, e não só pensando em si. Eu acho que aí está um outro problema, que a gente vai falar do mundo, né? Do mundo como as coisas estão, nesse estado de coisa que a gente vive, de que a gente só pensa em nós, né? Em ter o melhor, em se aproveitar, em aquilo que eu posso tirar de proveito de uma situação. E não o outro que vai sofrer isso. É, e um ponto que precisa ser dito é para os pais darem um passo para trás e chamarem esses filhos para conversar. E não é daquela coisa piegas, meu filho, senta aqui na mesa, vamos conversar. Não, chama para sair, vai no cinema, leva para um restaurante, bate um papo, entendeu? Você não faz isso com seus amigos, então faz isso com o filho também, por que não, né? Não é aquela coisa assim, vamos fazer uma reunião de família para ver como você está. Não, não, o adolescente vai se fechar para isso. É realmente uma coisa descontraída, leva para um restaurante, para um McDonald's, sei lá, e conversa com a pessoa, né? Sem celular, sem ficar com o celular na mão, tanto o pai quanto o filho, né? A filha, tanto faz. Então, dar atenção para esse ser humano, né? Independente se você acha que tem alguma coisa ali emocional ou não, você não vai descobrir se você não der atenção para essa pessoa. Se você não olhar no olho, se você não ouvir o que essa pessoa tem para dizer. Então, e não é uma Verdade. vez, são várias vezes, porque esse adolescente tem que se abrir para você. Você tem que ganhar a confiança desse adolescente. Adolescente é um bichinho muito complicado. É Então, complicado. E tem se que. os pais não tiverem a sabedoria de lidar, ninguém mais vai ter. Pois Né? é. É o pai, é a mãe que vê aquela criança todo dia, que vê aquele filho toda vez, né? Que sabe o que ele está passando, o momento que ele está vivendo, que precisa falar. Não é um. Até ajuda, né? A Najara tá aqui. Oi, Najara, tudo bem? A Najara, ela é psicanalista, é isso, né? Psicanálise. É. Não é um profissional isolado que vai. Ele vai contribuir, claro que vai, né? Mas ele vai precisar estar junto dos pais, no caso de um adolescente. Não é só o profissional, eu vou pegar, vou contratar um profissional, jogar meu filho lá e ele vai dar conta. Não é assim, né, Najara? Não é isso? Eu preciso olhar para aquele filho e preciso saber que ele está precisando. E daí eu vou buscar um profissional para me ajudar. E não assim, vou entregar na mão de qualquer pessoa e vai saber lá que tipo de profissional que a gente está lidando, né? Porque aqui a gente Hum, sabe que existe médico bom, médico ruim, a gente sabe que existe psicólogo bom, psicólogo ruim. E se a gente uhum, colocar nosso filho na mão de uma pessoa que é um mau profissional, imagina o estrago que vai fazer, né? Eu já vi uhum, isso, tá? Eu amo esses assuntos de psicologia. Mas eu já vi profissional piorar a situação de uma pessoa, de pessoas, do que deixar melhor. Então, uhum.
A Najara, a gente conhece, ela faz parte do resgate feminino, né? Uma boa profissional. Então não é para ti, Najara, mas existem muitos que não sabem o que estão fazendo. Eles não dão uma direção, eles acabam piorando a situação. E aí pega aquela mente que está destruída, que precisa de ajuda e piora isso, né? Então, se você vai buscar um profissional, você precisa saber quem é esse profissional que vai te ajudar. E estar junto, né? Estar junto, sempre estar junto, qualquer tipo de profissional, até mesmo os médicos. Outro dia eu falava com uma mãe que ela me disse assim: levei minha filha, depois de 3 dias de febre, para uma pediatra. E ela me receitou um tratamento forte de antibiótico, sem me dizer direito o que aquela criança tinha. A filha de 1 ano e 3 meses. Ela foi para casa, ela fez o tratamento e a filha não melhorou. E ela voltou para o plantão, né? Já de tu é enfermeira, tu sabe o que é isso. E aí o outro médico pegou aquilo, criticou aquele tratamento e ia dar um outro tratamento, deu um outro tratamento de fato. E ela disse: doutora, minha filha de 1 ano e 3 meses, ela já tomou um remédio muito forte, um antibiótico forte. 15 dias ela passou fazendo esse tratamento. Eu não vou dar antibiótico de novo para ela. E ela saiu de lá com a receita e o doutor achando que ela devia seguir o que ele falou. E ela disse: sabe o que eu fiz? Eu cheguei em casa e não dei o remédio. Gente, pelo amor de Deus, não tô falando para você não dar o remédio que o médico tá receitando, pelo amor de Deus, né? Mas para a gente que é mãe, entender o que está acontecendo, a gente saber essa intuição, essa percepção do nosso filho, nós temos muito mais do que outra pessoa. Aquela mãe não deu o outro antibiótico que ia destruir o intestino, a flora intestinal daquela criança de 1 ano e 3 meses, e deixar ela mais fragilizada, e depois de uns dias ela melhorou. Então, é claro, né, foi uma decisão da mãe, é uma decisão que a gente precisa tomar, e no caso dela, ela estava assumindo os riscos, né? Mas ela só, conhecendo a filha, conhecendo toda a situação que aconteceu, ela foi pela intuição dela e não por o médico que olhou aquela menina por 5 minutos e já sabia o que a menina tinha. Então, eu acho que falta um pouco disso para os pais, sabe? Essa percepção, esse conhecer o filho, olhar para aquilo que o filho precisa, conhecer aquele filho. E Não faz jogar a toda a diferença. responsabilidade para o outro, né? A gente tem feito muito isso. Joga a responsabilidade da educação para a escola, não só a instrução acadêmica, mas também a educação em geral, né? De virtudes e tudo mais. E fica tudo na mão dos professores, aí depois joga um problema que a criança pode estar tendo emocional para um psicólogo, aí bota o psiquiatra, aí dá um remédio, aí enfim, e fica, lavei minhas mãos, né? Tô botando aqui com os profissionais e É isso nunca aí. para olhar para a criança e ver, porque assim, querendo ou não, como você falou, é a sua criança, você conhece a sua criança melhor que qualquer pessoa, né? Tudo bem, você não pode ter o conhecimento técnico, mas é por isso que precisa ver os dois, tanto os pais quanto O o profissional. médico o profissional que conhece a parte mais técnica. Então, os dois precisam se comunicar, né? Inclusive o professor também, né? Os professores, né? Tudo que diz respeito à vida do seu filho. É como esse pai falava na sua publicação: cuide com aquilo que entra na mente da criança, e vai adoecer ou vai curar ela. É isso aí. Uhum. Então tá, Jade. Estamos estourando o nosso tempo. Eu quero agradecer a Najara, faz parte do Resgate Feminino, que nem eu disse. Quero agradecer todo mundo que passou por aqui, que deu o seu oi. E falar para vocês, né, que a gente tá junto da Timeline e da Academia Conservadora. Como é que é isso, Jade? Juntamos os três, exatamente. Agora, Timeline é tudo junto com a Academia Conservadora, que tem vários conteúdos lá, mais intelectuais mesmo. Tem até aula de inglês, se eu me lembro bem, tem aula de francês, tem muita aula de Em filosofia alemão, lá. que eu estava olhando. Tem muita coisa lá. E agora também o Resgate Feminino também tá junto. Então você paga uma mensalidade, acho que tem um anual também. Você paga apenas um e recebe todos os três. Três Acesso à presentes. timeline.
Academia Conservadora e o Resgate Feminino. Tá ótimo, tá muito bom. Uhum. É uma assinatura para 3 projetos. Então você se informa bem, você se forma e consegue formar seu filho muito bem também, né, Jade? Exatamente. Tem pra todo mundo. Tem para toda a família. A gente também tá no YouTube, então depois que a gente terminar essa live também a gente vai jogar lá. Então tem muito conteúdo no YouTube para aproveitar, né? E eu peço vocês Uhum, que se inscrevam no YouTube, colaborem com o nosso canal. A gente quer crescer esse projeto, quer chegar a muito mais pessoas, né? Muito mais mulheres precisam ouvir essas palavras, esse conhecimento que a gente traz, né? uhum, Tanto eu, a Carol também, a Carol hoje ficou para dar aula para as crianças porque ela ia ter que sair para fazer a terapia da TT de tarde. Então ela estava dando aula para as crianças agora de manhã, não conseguiu vir aqui, mas ela também, né? Então eu, a Carol, a Jade, a gente tem uma experiência de vida bonita, a gente estuda muito, né, Jade? A gente estuda. Até para terminar aqui, nos meus stories eu coloquei hoje, porque eu fiquei com essas coisas, né, na minha cabeça. Eu tava na academia e tava lá puxando ferro, né? Eu sou aquela que gosta de ter um corpo forte. Daí eu tava pensando, uhum, gente, se tu reza, né? Se tu faz um exercício físico para cansar o corpo e estuda, não tem o que te pare. Não tem o que te pare. Então é isso, gente. uhum. É um Trabalhar investimento em toda, você. Tem que trabalhar trabalhar todas as áreas. todos os aspectos. Isso aí dá alimento para todos, né? Para a alma, Exato, para o espírito e para o corpo. Então é exatamente. isso. Mas muito obrigada, Kate. Mais uma quinta-feira. Espero Mas estar aqui mais na próxima quinta-feira também. E vamos ter a live Dia das Mães isso aí. com um presente muito legal. Tá Uma ficando muito live, legal. um evento, vamos chamar de evento, né? A gente está programando aí, tem muitas profissionais que estão ajudando a gente, colocando ali o seu trabalho, né? Aquilo que ela pode contribuir. E a gente vai dar um presente bem legal para vocês. Então, É, é surpresa. Então, as mães não percam o nosso evento de Dia das Mães. exatamente. Um beijo, meu amor. Um Fica com beijo a Deus. Fica com todos. Deus todo Fiquem com Deus. mundo. Tchau, Tchau. tchau.